E aí, meu povo? Hoje nós vamos dar sequência à série que trata do espiritismo, né? O espiritismo pautado em Kardec, o decodificador. Aí agora nós vamos para a questão 2 e 3. Vamos para a questão 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é igual infinito. Bom, quando eu me deparei com essa questão de cara, eu achei ela boba, infantil e assim, básica. Mas depois eu comecei a analisar essa parte do final, né? Tudo que é desconhecido é infinito. Então isso eu encarei como um convite para estudar mais, pesquisar mais, para conhecer de fato o que seria esse infinito e até mesmo deixá-lo de ver como infinito, né? Conhecer a sua extensão, saber onde vai, saber se tem limitação, se não tem limitação, quais são as limitações. Ou seja, nesse ponto aqui acabou sendo interessante porque não se apelou para os mistérios, né? Coisas que as pessoas não têm que saber, não têm que conhecer, são os mistérios de Deus, tal, etc. Então foi interessante que delimitou. Tudo que é desconhecido é infinito, ou seja, então a partir do momento que se torna conhecido, então isso eu encarei como um convite, como uma possibilidade para aprender mais, estudar mais, pesquisar mais. Então essa questão eu achei, depois de parar para analisar, eu achei interessante. Questão número 3. Seria dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar atributo de uma coisa pela mesma coisa. Ou melhor, pela coisa mesmo, né? Não muda a ordem, mas é para ler o que está realmente aqui. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais, que é a primeira. Qualquer sorte, o texto vai estar no nosso site, vocês já conhecem, tem aí na descrição, inclusive os outros comentários, como o que se pensa a respeito e tal, etc, e pensamentos sobre, também estão no site. E o vídeo, como sempre, ele é só uma espécie de resumo, uma espécie de bate-papo, é só um indicativo. E nessa coisa aqui da terceira questão, é como se fosse uma reafirmação do convite pelo conhecimento, pela busca do trabalho, pela busca do saber, pela busca do estudo, para buscar conhecer, para não ficar simplesmente presa a uma única característica, que é a característica do infinito, mas sim querer saber o que está além disso, querer conhecer, como eu disse agora atrás um pouco, querer encontrar o que está por trás, querer descobrir se o infinito é infinito ou até onde ele vai, ou seja, é uma busca constante. O que eu falo mais uma vez, que não veio aquele papo de se manter a pessoa mistérios, você não deve questionar isso, não, inclusive esse convite. Aí outro ponto interessante é que fala da limitação da linguagem humana para poder descrever. Ok, então quer dizer que nós temos essas limitações todas. O que nos chama novamente para romper essa barreira que nos limita. Não só essa barreira linguística, mas a barreira do conhecimento em si. Porque quanto mais a gente sabe, lógico que tem as consequências, porque nem sempre saber é algo... É prazeroso por um lado, mas porém é penoso, porque você acaba... Como eu posso dizer? Você pode observar as pessoas, é até melhor usar um exemplo mais prático do dia a dia. Aquela pessoa que às vezes tem conhecimento, sabe muito, ela sofre uma pressão, ela sofre até mesmo um preconceito por saber. Porque nossa sociedade hoje, ela não incentiva o indivíduo a ler, não incentiva o indivíduo a estudar, muito pelo contrário, ela incentiva o indivíduo a ficar cada vez mais ignorante, mais limitado, e isso é horrível. É aquela coisa, né? Ignorância é uma bênção, né? Entre
aspas, é claro, mas isso tem um sentido. E nisso aí a gente se depara com várias crenças que mantêm a pessoa ali nas trevas da ignorância, quando bota a pessoa para se ajoelhar perante seres inferiores, né? Aí fala, ué, você está falando que tem seres superiores e inferiores? Claro que tem. Não existe essa coisa de igualdade. Igualdade é uma mentira para prejudicar o superior. Se você se torna mais hábil em uma habilidade, você é superior ao outro indivíduo naquela habilidade. Ué. E toda vez que você coloca uma regra da igualdade, aquele que é melhor, que é mais talentoso, ele saiu prejudicado. Por falar nisso, logo traz Nietzsche aqui também, já está certo, já estou separando o material para a gente dar uma estudada. Aí tem aqui uma frase que eu também vou trazer. Essa frase ela está em um livro, eu não vou falar aqui ainda qual é o livro, mas é um livro que eu estou gostando muito e nós vamos ler juntos. Ou seja, eu leio o primeiro capítulo, venho comentar o primeiro capítulo aqui com vocês, e aí a gente vai conhecendo, desmistificando as coisas. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, a coisa mais preciosa que temos. Albert Einstein. Para combater as trevas da ignorância, nos cabe estudar, propagar o conhecimento como a luz, para extinguir a escuridão. Aí você fala assim, pô, Stanley, mas que conhecimento? Você está aí pegando o livro dos Espíritos? Sim, livro dos Espíritos de forma racional. E não de forma a idolatrá-lo, a qualquer coisa do tipo, mas buscar talvez algo além. Descobrir se há algo além. Do meu jeito, que eu acabei de citar Nietzsche, que eu citei Einstein. Porque a ciência, como eu já falei, ela não tem essa questão das certezas. Ela é uma constante busca, como todo conhecimento humano. Tudo que vocês se depararem e for cheio das certezas e sem evidências, sem fatos e tal, etc., vocês devem questionar profundamente. Devem questionar, e especialmente um detalhe: se vocês fazem parte de qualquer lugar, e esse lugar existe uma questão hierárquica muito complicada, que te coloca nessa questão de se você não se comportar, você não vai tocar um instrumento, por exemplo. Se você não seguir a cartilha que aquele grupinho que se acha dono do conhecimento, você vai ser penalizado. Essas pessoas, inclusive podem ser pessoas invejosas, que quando se deparam com o seu talento ali, quando vê que você é questionador, que você é inteligente, tentam te limitar. E aí, nesse ponto, é que eu já citei até no vídeo anterior, o Kardec, quando ele foi inquirir a questão do fenômeno das mesas girantes, ele não foi atrás de uma idolatria, ele foi atrás de questionar. E, similarmente, nós estamos fazendo a mesma coisa, lendo e questionando. Tanto que na questão número 2, a priori eu achei infantil, achei uma pergunta boba, mas depois, tudo que é desconhecido, a palavra desconhecido é infinito. Então vamos tornar o que é desconhecido conhecido. E como é que se chega nisso? Através do estudo e do trabalho. Então, gente, agora o próximo vídeo vai ser da série da Bíblia, né? Vai ser aquela questão de a criação do mundo, que eu falo que é a parte mais desinteressante, porque não tem como apurar nada, né? Aliás, na Bíblia pouca coisa dá-se para falar isso é verdade, né? Isso aí são fatos. Aí os fanáticos religiosos piram, não, mas é verdade. Agora, nem por isso quer dizer que nós não podemos extrair conteúdo, conhecimento dela. Então tá ok, gente, muito obrigado e até daqui a pouco.